Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Esta palavra do Senhor ressoa como um chamado urgente, um toque de despertar para uma realidade muitas vezes negligenciada: a batalha espiritual. Não se trata de uma guerra distante, travada em campos de batalha desconhecidos, mas de um conflito que se desenrola silenciosamente em nossas próprias mentes, corações e almas. É uma guerra invisível, uma luta constante contra forças que buscam nos desviar do caminho da fé, da esperança e do amor. Quantas vezes nos encontramos lutando contra sentimentos de desânimo, dúvidas que corroem nossa confiança em Deus, ou impulsos que nos afastam da virtude? Quantas vezes nos vemos dominados pela ansiedade, pelo medo, pela raiva ou pela tristeza, sem entender a origem dessas tormentas internas? É nesses momentos que a guerra invisível se manifesta, tentando nos afastar da graça de Deus e nos aprisionar em um ciclo de pecado e sofrimento. Vivemos em um mundo que constantemente nos bombardeia com distrações, tentações e mensagens que contradizem os valores do Evangelho. A cultura contemporânea, com sua busca incessante por prazer e satisfação imediata, muitas vezes nos afasta da oração, da reflexão e da prática da fé. As redes sociais, com sua enxurrada de informações e comparações, podem nos levar a sentimentos de inveja, ciúme e insegurança, abrindo brechas para os ataques espirituais. O ritmo frenético da vida moderna, com suas exigências e pressões, pode nos deixar exaustos e vulneráveis, tornando mais difícil discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Este não é um chamado ao medo ou ao desespero, mas sim um convite à vigilância e à coragem. A palavra de Deus nos garante que não estamos sozinhos nessa batalha. Cristo já venceu o mundo, e através de sua graça, podemos também triunfar sobre as forças do mal. Este momento é um convite para reconhecer a realidade da guerra espiritual, para aprender a identificar os ataques do inimigo e para descobrir as armas espirituais que Deus nos oferece para vencer. É uma oportunidade para fortalecer nossa fé, aprofundar nossa relação com Deus e viver uma vida mais plena e abundante, guiada pelo Espírito Santo. É um chamado a despertar para a verdade de que somos amados por Deus e que, com Ele, podemos vencer qualquer batalha. Partindo do reconhecimento da batalha espiritual, uma dimensão crucial que muitas vezes escapa à nossa compreensão é a sutileza com que os ataques espirituais se infiltram em nossas vidas. Não se manifestam apenas em grandes tentações ou em momentos de crise extrema. Pelo contrário, eles se escondem nas sombras da rotina, nos detalhes do cotidiano, explorando nossas fraquezas e vulnerabilidades de maneiras quase imperceptíveis. Ademais, considere a forma como o inimigo utiliza a desatenção. A correria do dia a dia, as inúmeras distrações digitais, a constante busca por entretenimento. Tudo isso nos impede de cultivar a quietude interior, o espaço necessário para discernir a voz de Deus. Consequentemente, somos facilmente manipulados por pensamentos negativos, dúvidas persistentes e emoções descontroladas, sem sequer perceber a origem espiritual desses ataques. É como se, em meio ao caos, perdêssemos a bússola que nos guia em direção à verdade e à paz. Outra faceta importante a ser explorada é a manipulação sutil dos nossos desejos. O inimigo conhece profundamente a natureza humana e sabe como usar nossos anseios mais profundos contra nós. Ele nos tenta com promessas de sucesso, poder, prazer e reconhecimento, apresentando-as como caminhos para a felicidade. Contudo, esses caminhos, na realidade, nos afastam de Deus e nos aprisionam em um ciclo de insatisfação e vazio. É como se nos oferecessem um mapa que nos leva a um tesouro ilusório, mas que no final nos deixa perdidos em um deserto espiritual. Adicionalmente, a falta de perdão, tanto para conosco quanto para com os outros, é um terreno fértil para os ataques espirituais. O ressentimento, a amargura e a raiva criam um abismo em nossos corações, impedindo a graça de Deus de fluir livremente. É como se construíssemos uma fortaleza em torno de nós,
isolando-nos do amor e da misericórdia divina. A persistência nesses sentimentos pode levar à depressão, à ansiedade e a outros problemas de saúde mental, demonstrando o impacto profundo da guerra invisível em nossa existência. Agora pense em como isso se manifesta em sua vida. Quais são as áreas de sua vida em que você se sente mais vulnerável? Onde a sua fé é mais testada? Quais são os pensamentos e sentimentos que o afastam da presença de Deus? Reconhecer esses pontos fracos é o primeiro passo para a vitória. É como identificar os pontos de entrada do inimigo em nossa fortaleza espiritual, permitindo-nos fortalecer as defesas e resistir aos ataques. É crucial entender que a vitória não está em evitar a batalha, mas sim em aprender a lutar com as armas que Deus nos oferece. À medida que desvendamos as camadas dessa intrincada batalha, somos confrontados com uma verdade fundamental. A guerra invisível não é um evento isolado, mas um processo contínuo, uma dança sutil entre a luz e as trevas que permeia cada instante de nossa existência. O reconhecimento inicial, a percepção da presença constante dessa luta, é apenas o ponto de partida. O desafio reside em aprofundar essa compreensão, em decifrar os códigos com os quais o inimigo opera e em discernir as estratégias que ele emprega para nos afastar do caminho da santidade. Em vista disso, a reflexão sobre a sutileza dos ataques espirituais nos conduz a uma análise mais profunda de nossas próprias fragilidades. Não se trata apenas de identificar os momentos de maior tentação, mas de reconhecer as áreas em que somos mais suscetíveis às investidas do mal. É como se estivéssemos mapeando um terreno minado, identificando os pontos vulneráveis que precisam de proteção e fortalecimento. A jornada, portanto, não é apenas externa, mas profundamente interna. Um mergulho nas profundezas de nosso ser em busca da verdade. Considerando o panorama traçado até agora, percebemos que a guerra invisível se manifesta não apenas em grandes provações, mas também nas pequenas fissuras que se formam em nossa alma. É como se o inimigo, qual um artista astuto, utilizasse pinceladas sutis para desfocar a imagem da bondade e da beleza que Deus imprimiu em nós. A desatenção, a manipulação dos desejos, a falta de perdão, todos esses elementos atuam como catalisadores, facilitando a entrada das trevas em nossos corações. Refletindo sobre essa jornada até agora, somos chamados a reconhecer que a vitória não reside na ausência de conflito, mas na capacidade de enfrentar a batalha com as armas certas. A compreensão da natureza da guerra espiritual nos equipa com um conhecimento essencial, mas não é suficiente. Precisamos aprender a discernir os movimentos do inimigo, a reconhecer as armadilhas que ele nos prepara e a fortalecer nossas defesas espirituais. Como um rio que encontra seu curso, a análise da guerra invisível nos direciona para a necessidade de uma transformação interior. O reconhecimento das fraquezas, a identificação das áreas de vulnerabilidade e a compreensão das estratégias do inimigo são passos cruciais, mas incompletos. O desafio reside em transformar esse conhecimento em ação, em cultivar as virtudes que nos protegem e em fortalecer nossa relação com Deus. Estamos, portanto, a caminho da conclusão, onde a compreensão da guerra invisível se transforma em uma oportunidade de crescimento e renovação espiritual. Diante da complexidade da guerra invisível, permeada por sutilezas e desafios que se revelam no cerne de nossa existência, emerge a necessidade de uma transformação profunda. Não basta apenas reconhecer a presença do conflito. É imperativo cultivar as ferramentas que nos capacitam a vencer. A verdadeira vitória não reside na ausência de batalha, mas na capacidade de lutar com as armas certas, fortalecidos pela graça divina. A jornada que empreendemos juntos, desvendando as nuances dessa luta espiritual, nos conduziu a um ponto crucial: a compreensão de que a fé, a oração e a prática das virtudes são os escudos que nos protegem. A vigilância, a atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, a busca constante pela presença de Deus são os passos que nos mantêm firmes no caminho. O perdão, a compaixão e o amor ao próximo se revelam como as armas mais poderosas, capazes de dissipar as trevas e iluminar o nosso ser.
Agora, a reflexão nos convida a uma ação concreta. O conhecimento adquirido, a compreensão da guerra invisível, não pode permanecer como um mero exercício intelectual. É preciso transformar essa sabedoria em prática diária, em um compromisso constante com a busca da santidade. Cada oração, cada ato de bondade, cada momento de entrega a Deus se torna um tijolo na construção da fortaleza espiritual que nos protege. A fé se fortalece na vivência e a esperança se renova a cada dia. Lembre-se sempre que você não está sozinho nessa batalha. Cristo, nosso Senhor, já venceu o mundo. Ele caminha conosco, nos ampara e nos fortalece. A Virgem Maria, nossa mãe, intercede por nós, cobrindo-nos com seu manto protetor. Confie na providência divina, entregue suas preocupações e angústias a Deus e deixe-se guiar pelo Espírito Santo. A verdadeira prática começa agora. A cada dia, escolha lutar com as armas da fé, da esperança e do amor. Permaneça vigilante, atento aos sinais do inimigo e fortaleça suas defesas espirituais. Cultive a oração, a leitura da palavra e a prática das virtudes. Confie na graça de Deus e na intercessão de Maria. Que a paz do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Que a graça divina ilumine o seu caminho e que a vitória final seja a sua.